Em sua vivência, o grupo fenomenológico existencial não é um objeto. Isso é tão importante, não é? Aliás, é importante com relação a todo fenomenológico, não é? A vivência fenomenológica não comporta a dicotomia sujeito e objeto, porque a vivência fenomenológica ocorre anteriormente à constituição de sujeito e objeto. Então, nesse particular, o grupo fenomenológico existencial, em sua vivência, em seus momentos vivenciais, que são próprios da sua metodologia, não é um objeto. O grupo fenomenológico existencial não é um objeto, não é? Isso Carl Rogers, né, que foi um grande propositor e experimentador dos grupos fenomenológicos existenciais, né? Carl Rogers, já ao seu tempo, percebia claramente, né, que tudo que era importante em termos da concepção e da facilitação de seus grupos vivenciais era que o grupo não fosse um objeto, que o grupo não fosse concebido como um objeto, que não se facilitasse o grupo como um objeto e que não se participasse do processo grupal em si, entendendo que o grupo seria um objeto. Não ser um objeto, como Buber dizia, né? Buber já dizia exatamente isso, né? Não ser um objeto é tudo que interessa à vivência fenomenológica. E quando a vivência fenomenológica se constitui em suas intencionalidades, né, em termos de vivência grupal, como vivência grupal, né, quem vivencia, quer seja participante, quer seja facilitador, evidentemente não vivencia o grupo como um objeto. Para a metodológica de uma perspectiva fenomenológico-existencial de concepção de grupos e de facilitação de grupos, esse é um dado fundamental. O grupo, em sua vivência fenomenológica, não é um objeto, né? E Carl Rogers merece receber, né, o reconhecimento, né, por apreender na vivência, né, de um modo muito particular e específico, de um modo muito próprio e específico, né, que o grupo não é um objeto, né? O grupo vivencial não pode ser, não se pode lidar com o grupo vivencial como um objeto, nem se pode conceber o grupo fenomenológico existencial como um objeto. E daí, naturalmente, nasce a questão, né? Se tão incomumente, né, se concebe que o grupo não é um objeto, quer seja em sua concepção, quer seja em sua vivência, né, inclusive, em particular, na vivência do facilitador, né, o grupo não é um objeto. Então, o que é o grupo? Se o grupo não é um objeto, o que é o grupo, né? O que é o grupo fenomenológico existencial, na medida em que, em sua vivência particular, ele não é um objeto, né? Primeiro é preciso entender, e é importante entender, que o grupo tem naturalmente momentos de objeto, que ele é epistemologicamente, né, experienciado como um objeto, né? São momentos naturais, na medida em que a existência oscila entre momentos de ação e momentos de objetividade e subjetividade, o grupo também tem seus momentos de objetividade, de subjetividade, de vivência em que se constitui o objeto e o sujeito. Isso se dá na vivência grupal, né? Mas a particularidade da vivência grupal é que, na medida em que nós não atrapalhamos, né, a intencionalidade
da vivência grupal, as intencionalidades que se constituem com o encontro dos participantes, o grupo impõe-se enquanto vivência ontológica, né? E ao nível de sua vivência ontológica, o grupo não é objeto, e nem quem o vivencia desta forma é sujeito, né? O grupo e a vivência grupal são própria e especificamente ação. O grupo é ação, né? E na medida em que se desdobra a vivência grupal, o grupo é ação coletiva, né? A ação coletiva que não extingue a ação individual, a dimensão da ação individual, que pelo contrário se nutre, né, da ação individual, da vivência fenomenológica existencial da ação individual. Mas se constitui progressivamente, se elabora progressivamente entre todos os participantes, né, uma abertura para a vivência ontológica. E o grupo passa a se desdobrar como desdobramento da ação, enquanto desdobramento das intencionalidades, das possibilidades que emergem coletivamente enquanto vivência grupal, né? Então, na medida em que em sua vivência fenomenológica o grupo não é objeto, em específico, é importante entender que em sua vivência fenomenológica o grupo é ação, em específico é ação. E ação coletiva, que se constitui como uma dimensão das consciências particulares dos seus participantes, mas como uma dimensão transindividual, não transpessoal, transindividual, que é compartilhada pelos seus participantes e é criada e recriada continuamente enquanto devir, na medida em que se desdobra o encontro grupal, né? A interação grupal, a dialógica da interação grupal, né? Então, há uma rica, né, interação entre consciência individual e consciência coletiva. Uma rica, né, um rico processo de constituição recíproca, tanto da consciência individual quanto da consciência coletiva, né? E o grupo se constitui eminentemente com uma intencionalidade do desdobramento de possibilidades coletivamente elaboradas, ou seja, ação coletiva grupal. Nesse sentido, né, é que é importante entender, né, no que pese o grupo ter momentos reflexivos, né, momentos teorizantes que são naturais na vivência grupal, o núcleo, né, da vivência do grupo fenomenológico existencial é a vivência da ação enquanto grupo, né? O grupo, em sua vivência fenomenológica, é ação, é o modo de ser do ator, tanto individual quanto coletivamente, né? E não o modo de ser que comportem objetos ou sujeitos, na medida em que o grupo é o próprio jeto, né? O grupo é a própria pressão, o próprio desdobramento das intencionalidades, das possibilidades, né? Enquanto vivência fenomenológica, o grupo tem características muito particulares. As características da vivência do modo ontológico, fenomenológico existencial de nós sermos, né? Ou seja, o seu caráter pré-reflexivo, em primeiro lugar. O grupo, em sua vivência fenomenológica, está fora do eixo da dicotomia sujeito e objeto. Por isso que o grupo não é objeto, porque acontece enquanto um modo de sermos, na sua vivência fenomenológica, que não é do eixo da dicotomia sujeito e objeto, né? O grupo, em sua vivência fenomenológica, ele não é da ordem da causalidade, né? O desdobramento de possibilidades, seja enquanto experiência individual, seja enquanto experiência coletiva, enquanto vivência, ele não é da ordem
da causalidade, das relações de causa e efeito, mas é da ordem do desdobramento de possibilidades, né? O grupo, em sua vivência fenomenológica, não é da ordem da arbitrariedade, né? O grupo não é uma vivência arbitrária que possa se decidir, se definir anteriormente, antecipadamente, né? O grupo é da ordem da improvisação, né? Em sua vivência fenomenológica, o grupo não é arbitrário na medida em que ele é eminentemente dialógico. E a dialógica com relação eu-tu se dá no âmbito da improvisação. Em sua vivência fenomenológica, o grupo não é da ordem da utilidade. A vivência grupal não é da ordem da utilidade, né? A vivência grupal, enquanto vivência fenomenológico-existencial, não é da ordem dos usos, dos úteis e das utilidades. A vivência grupal, como toda vivência fenomenológica, como toda vivência gestaltificativa, não é da ordem da utilidade, na medida em que ela é da ordem do desdobramento de possibilidades. Possibilidade e utilidade são diferentes. Possibilidade e causalidade são diferentes. Então, da mesma forma que o grupo vivencial, enquanto vivência do desdobramento da intencionalidade de possibilidades, né, enquanto ação, ele não é da ordem da causalidade, o grupo fenomenológico existencial, em sua vivência fenomenológica, ele não é da ordem da utilidade, dos usos e dos úteis. A vivência fenomenológica não é pragmática, porque ela não é prática. Aquilo que é prático é da ordem do útil. E o grupo não se dá como uma vivência no modo de sermos da utilidade. O grupo não é da ordem da utilidade, por isso o grupo não é prático e por isso o grupo não é pragmático. O grupo é poético, sobretudo. Né? Poético na medida que ele é o desdobramento de possibilidades. Né? E o grupo não é da ordem da realidade. Né? A vivência fenomenológica não é da ordem da realidade. Né? Porque realidade é o acontecido. E a vivência fenomenológica, o grupo enquanto vivência fenomenológica, é da ordem do acontecer, é da ordem do desdobramento de possibilidades, é da ordem das intencionalidades da ação. Né? Então, enquanto acontecer, poderíamos dizer que o grupo é realização, mas o grupo não é da ordem da realidade enquanto vivência fenomenológica. Porque enquanto vivência fenomenológica, ele não é da ordem do acontecido, mas da ordem da ação, ou seja, da ordem do acontecer. Né? Então, dadas essas condições e características do grupo, né, o grupo pode se desdobrar, né, como a improvisação não arbitrária da imediaticidade de sua ação coletiva, de sua interação. Né? E é isso que é o grupo. Né? O desdobramento das intencionalidades, das possibilidades enquanto vivência coletiva, enquanto vivência compartilhada, enquanto dialógica da vivência compartilhada. Né? E o grupo tem suas implicações naturais, que são as implicações naturais de toda vivência fenomenológica, quer seja individual, quer seja coletiva. O grupo é eminentemente, em sua vivência fenomenológica, eminentemente moção. Porque o grupo é devir. Em sua vivência fenomenológica, o grupo é eminentemente a vivência do devir, da ação. Enquanto tal, o grupo é moção. Enquanto moção, o grupo é a vivência do modo de sermos da emoção. O modo pático de sermos da emoção. O modo empático de sermos da emoção. Né? Então, o grupo é moção e é emoção em sua vivência fenomenológica. Né? Mas, além de ser vivência de moção e da emoção,
O grupo, fundamentalmente, é, importantemente, o modo de sermos da vivência de um tipo particular de cognição, que é a cognição que se constitui na ação, que é a cognição que se constitui como implicação, a cognição que não é explicação, porque é eminentemente implicação, né? E a cognição que se constitui no modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, que se constitui no modo de nós sermos da implicação, é o que nós chamamos de compreensão. Em toda a duração da vivência fenomenológica enquanto vivência grupal, o grupo é o âmbito da compreensão, na medida em que é o âmbito da implicação, né? Então, além de ser moção, movimento, devir, essa moção, esse movimento, esse devir se dão como emoção. Além de se darem como emoção, esse devir dá-se como cognição. A cognição que não é a explicação. A cognição que especificamente não é a teoria. Porque a cognição específica do modo fenomenológico existencial de nós sermos, da implicação, é a compreensão. O grupo, a vivência grupal enquanto vivência fenomenológica, eminentemente é o modo de sermos da compreensão, né? Então, o grupo é o espaço da moção, o grupo é o espaço da emoção, o grupo é o espaço da cognição enquanto implicação e enquanto compreensão, né? E o grupo é o espaço da criação, né? É o espaço e a duração criativas, na medida em que o grupo é implicação, na medida em que o grupo é ação, na medida em que o grupo se dá como ação compreensiva, o grupo é criação. Porque a ação em específico, seja ela grupal, seja ela individual, é o vir a ser de algo que não existe, né? Então, esse vir a ser de algo que não existe é eminentemente a criação. E na medida em que presente e criação, né, em específico, o grupo é superação. A vivência grupal é uma superação do acontecido, é uma superação do passado, na medida em que o grupo é criação, né? E, além de ser moção, emoção, compreensão, criação, o grupo é eminentemente superação, né? O grupo é eminentemente regeneração, né? O grupo, enquanto criação e enquanto superação, o grupo se dá eminentemente a partir de uma vivência regenerativa. Porque a vivência do modo fenomenológico existencial de nós sermos, a vivência do modo ontológico de nós sermos, é a vivência do eterno retorno, do eterno devir, da emergência de uma multiplicidade de forças de vida. As possibilidades que continuamente emergem e continuamente se dão como devir, como vir a ser, como ação, né? Então, em função disso, o grupo é a vivência de uma superabundância de forças de vida. Superabundância de forças de vida que é a saúde em termos existenciais. E daí o caráter regenerativo do grupo, né? Então, o grupo é o espaço e a duração da moção, do movimento no sentido existencial, na medida em que ele é ação, desdobramento de possibilidades, devir. Na medida em que ele é moção, ele é emoção, né? Na medida em que ele é ação e emoção, essa ação e a emoção são vivência de sentido, são vivência de logos, são vivência fenomenológica, são vivência
ontológica, né? Então, na medida em que se constitui como tal, eminentemente o grupo é a vivência de cognição, como toda vivência fenomenológica. Mas cognição que não é explicação, cognição que não é teoria e que se dá no âmbito da vivência do modo de sermos da ação, né? Então, emoção, cognição enquanto compreensão, né? Além do mais, o grupo é criação, devir, vir a ser de algo e sempre de algo que não existe, ação, né? Por isso, enquanto ação, o grupo é criação. E enquanto tal, o grupo é superação. E enquanto vivência do modo de sermos da ação, do modo de sermos do eterno retorno das forças de vida, o grupo é o espaço de regeneração no sentido existencial do termo, né? Então, o modelo de compreensão, né? O modelo de concepção, né? E de facilitação e de participação no grupo fenomenológico, existencial e dialógico tem um segredo fundamental, né? E esse segredo fundamental é o segredo de toda metodologia fenomenológica existencial, de toda fenomenologia gestaltificativa, né? É darmos espaço, não reprimirmos o desenvolvimento do modo ontológico de sermos. E com isso, afirmarmos, desdobrarmos, né, o modo pré-reflexivo de sermos, que é o modo de sermos que não é o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, né? Privilegiarmos o modo fenomenológico existencial é privilegiarmos o modo pré-reflexivo de sermos, quer seja enquanto vivência pessoal, individual, quer seja enquanto vivência individual e coletiva no âmbito do espaço e da duração grupal. Privilegiar o espaço pré-reflexivo é privilegiar o modo de sermos que não é dicotomia sujeito e objeto. Por isso que no âmbito da vivência fenomenológica grupal, no âmbito da vivência ontológica grupal, não existe objeto. O grupo não é um objeto, né? Então, permitindo o florescimento das intencionalidades da ação coletiva grupal, né? Não reprimindo a intencionalidade do desdobramento de possibilidades da vivência enquanto vivência coletiva grupal, né? O grupo se desdobra enquanto ação, enquanto vir a ser que é pessoal e coletivo simultaneamente, na medida em que a consciência coletiva e a consciência individual dialogam, interagem intensamente, né? Então, além de não tratarmos o grupo como objeto, o segredo fundamental da facilitação de grupos fenomenológicos existenciais é poder mergulhar na instantaneidade momentânea, no instante de cada momento de vivência grupal, no instante, no momento de cada vivência de ação enquanto ação coletiva grupal, que pode durar alguns minutos, que pode durar horas, que pode durar dias, mas que é vivência de ação grupal na qual o grupo não é objeto. Os grandes segredos da facilitação de grupo, da concepção e da facilitação de grupos fenomenológicos existenciais. Não reprimir a emergência das intencionalidades da ação coletiva que se dá enquanto vivência ontológica grupal. E, em segundo lugar, poder fluir a cada momento, né, no fluxo da ação grupal, no fluxo das intencionalidades da ação grupal, que nunca se dá com o grupo como objeto ou com nós outros como sujeitos, mas se dá com o grupo enquanto ator e nós outros como atores e não como sujeitos, né? Na medida em que o modo de sermos da ação é um modo ontológico de sermos, o modo fenomenológico, existencial e dialógico de nós sermos.
que é compreensivo, que é implicativo, que é gestaltificativo.